Hoje eu e a Atena vamos mostrar pra vocês os meus materiais de arte preferidos, ou seja, os materiais que eu uso com frequência, que eu gosto bastante, que tem uma qualidade boa e que eu praticamente uso em tudo que eu vou fazer. Então nesse vídeo eu não vou mostrar todos os materiais que eu tenho, eu vou focar só naqueles que são os meus preferidos mesmo. E eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre eles, ou seja, a marca, preço... Baby! E eu vou falar de tudo mesmo, então caneta, papel, tinta, pincel, tudo que eu uso. Então se vocês tinham qualquer dúvida sobre os materiais que eu uso nos meus vídeos, a gente vai esclarecer tudinho agora. Atena! Então esse aqui é o pincel preferido dela, é o que ela mais gosta. Então pra começar, eu vou falar sobre o meu estojo de aquarela, que é esse aqui. A marca dessa aquarela aqui é Winsor & Newton. Essa linha de aquarela se chama Cotman, porque eles têm várias linhas mais amadoras, mais profissionais. E essa Cotman aqui é uma das mais iniciais deles, mas a qualidade é muito, muito boa. Esse estojo aqui, ele tem 16 cores em pastilha e 3 cores em tubinho. E eu ganhei ele da minha tia faz mais ou menos 2 anos, ele dura bastante. E uma coisa legal é que você pode comprar essas pastilhinhas separadas e colocar aqui caso acabe. Então essa cor aqui, que é a que tá acabando primeiro, eu poderia comprar ela sozinha, separada, e colocar aqui nesse estojo. Cada pastilha dessa aqui custa mais ou menos R$23. E esse estojo aqui, ele custa entre 350 a 400 reais. Então é um preço bem alto pra quem tá começando. Então se você tá começando agora com aquarela, eu não recomendo você comprar ele, porque é um dinheiro muito grande pra você investir no começo. Então é melhor você começar com marcas que sejam um pouco mais baratas. E depois que você estiver mais acostumado com aquarela, aí você investe numa aquarela mais profissional. Então agora eu vou mostrar os meus nanquins pra vocês, que são esses aqui. Eles são dessa marca aqui, Staedtler, que é uma marca alemã, uma marca muito boa. Todos eles são à prova d'água, ou seja, quando eu vou fazer um desenho com aquarela, né, que eu vou usar água por cima deles, eu não tenho preocupação em usar essa caneta e depois tacar água em cima, porque ele não vai manchar, ele fica bonitinho no lugar dele. Então quando vocês forem comprar um nanquim e vocês quiserem usar aquarela, é bom vocês conferirem se ele é à prova d'água. Tá escrito aqui, ó, Waterproof on Paper. Pra vocês terem certeza que vocês não vão se frustrar depois, estragando o desenho, essas coisas assim. Se o nanquim de vocês não for à prova d'água, é melhor você fazer a pintura primeiro e depois passar ele por cima. Cada uma dessas canetas aqui custa mais ou menos R$20, então pra quem tá começando é realmente difícil comprar várias, né? Mas muita gente pergunta qual ponta comprar. Então eu recomendo vocês terem 2 ou 3, um com uma ponta mais fina e um com uma ponta mais grossa. Então eu recomendo vocês pegarem um 0,2, 0,3 e outro 0,8, que é um pouquinho mais grosso. E aí depende também do estilo de desenho que você gosta. Se você gosta que o contorno seja mais grosso ou mais fino, aí você compra a ponta de acordo com o que você gosta. Então esses aqui são os meus nanquins. E agora falando um pouquinho sobre as tintas de tecido que eu já usei nos meus últimos vídeos, vocês já devem conhecer. E cada tubinho desse aqui custa mais ou menos R$3,50, tem lugares que é mais barato, tem lugares que é mais caro, mas essa é a média. Então eu considero que é uma tinta bem baratinha, vale a pena pro resultado, até porque ela rende bastante. Essas aqui são as minhas tintas acrílicas. Então a tinta acrílica ela é indicada para várias superfícies, madeira, plástico, isopor. Para tudo que vocês imaginarem, geralmente a tinta acrílica é a mais usada, principalmente para trabalhos artesanais, porque ela mistura super bem e ela seca muito rápido também, então ela é ótima. E essa tinta acrílica aqui é da cor Fix. Esse tubinho vem bastante tinta. E o preço dessas tintas aqui variam de R$22 a R$30, então você pode achar por esse preço por aí. Então tem umas tintas acrílicas que vêm em potinhos assim pequenininhos, que é mais ou menos R$3 também. Mas esse aqui acaba sendo mais caro por causa do tamanho mesmo. E eu só tenho essas 4 cores aqui, porque geralmente eu consigo misturar e fazer qualquer outra cor que eu queira. Essa aqui é a tal da Posca que eu uso na maioria dos meus vídeos. É uma caneta branca e ela pega em várias superfícies, em cima de várias cores. Então você consegue usar ela em papel preto, em papel colorido, em cima da sua pintura, em cima de absolutamente tudo ela funciona. E a ponta dela é essa aqui, 1mm 0,7mm. É uma ponta bem fininha porque eu comprei ela para fazer detalhes. E essa caneta é como se fosse uma tinta, então para usar ela você chacoalha e depois você vai pressionar a ponta dela assim
e aí você já consegue usar ela normalmente. Essa caneta aqui custa de 15 a 20 reais, mas eu acho que vale muito a pena porque ela funciona em vários tipos de superfície e também porque é difícil achar caneta branca que pega em cima de outras cores, né? Então isso aqui foi um achado pra mim. Agora vamos falar um pouquinho sobre os meus pincéis. Então basicamente a maioria dos meus pincéis são pincéis redondos, porque eu uso eles pra fazer aquarela. Então geralmente pra fazer aquarela eu só uso esses 3 pincéis aqui, um pequeno, um médio e um grande. Esses 2 pincéis aqui da ponta são da marca Ceramic e esse do meio é da Yara, que é uma marca aqui de Curitiba. E eu não lembro exatamente quanto que eu paguei em cada um, mas pincel é uma coisa que varia de 6 a 20, 30 reais. Então eu acredito que eu tenha pago uns 12 reais nesse aqui. E esse aqui foi uns 10. Às vezes acontece isso de um pincel menorzinho custar mais caro. E esse aqui do meio eu acho que custou uns 15 reais. E às vezes vocês me perguntam o tamanho dos pincéis, né? Mas eu acho que isso varia de marca para marca. Mas de qualquer forma, esse aqui é um número 2, esse aqui é um número 10. E esse aqui não tem numeração, porque é marca própria, né? Então deve ser um 6. Mas o que eu sempre digo pra vocês é que vocês precisam ter um pequeno, um médio e um grande. E também depende do tipo de pintura que vocês gostam. Então, se vocês gostam de pintar coisas bem grandes, por exemplo, num A3, vocês vão precisar de pincéis maiores que esses. E se vocês gostam de fazer pinturas bem pequenininhas, vocês vão precisar de pincéis menores. Então, por exemplo, quando eu fiz essa pintura aqui, eu nem usei aquele pincel grande. Eu usei praticamente só o pincel pequeno e um pouquinho do médio às vezes. Então, por isso que eu digo que depende muito do tipo de pintura que vocês gostam de fazer. Esses pincéis aqui são chatos, ou seja, a base deles é achatadinha. Geralmente eu uso eles para fazer pintura em roupa, por exemplo, a minha jaqueta eu usei esse pincel aqui. E esses 2 pincéis aqui são da marca Tigre, então é uma marca bem barata de pincel, deve ter custado menos de 5 reais cada um. E por último, esses 2 pincéis aqui são da marca Condor, que também é uma marca bem barata. Eles são pincéis super fininhos, então eu uso eles para fazer detalhes bem pequenos. E ele custa entre 5 a 10 reais. Esses aqui são os lápis que eu uso para desenhar. Então, geralmente eu uso esse aqui, que é um lápis HB2 da Staedtler. Na verdade, esse lápis veio nesse kit aqui, todo lindo, colorido, neon. Todos os lápis são iguais, só muda a cor de fora mesmo. Que vem 6 lápis, um apontador e uma borracha e custa mais ou menos de 13 a 15 reais. Esse aqui é o clássico lápis 2B, 4B, 6B da Faber-Castell. Provavelmente todo mundo conhece esse aqui porque em material escolar geralmente eles pedem. E essa lapiseira aqui é da Pentel, geralmente eu uso ela com esse grafite vermelho que também é da Pentel. E esse grafite aqui eu comprei tem mais de 6 anos, mas ele custa entre 6 a 10 reais. E pelo que eu pesquisei aqui, existe a versão 05 e 07 dele, no caso a que eu tenho aqui é a 05. Esse aqui são os lápis de cor que eu uso, e eles são da Faber-Castell, modelo Art Grip, vem com 24 cores aqui, e esse estojo geralmente custa por volta de 180 reais. E eu uso ele tanto como lápis de cor normal, quanto para aquarelar. E agora vamos falar um pouquinho sobre superfícies, aonde que eu desenho. Então eu tenho esse bloco aqui de papel craft, que é aquele papel mais escuro. Esse bloco aqui é da Canson e vem 60 folhas aqui, então é bastante coisa. E ele custa de 50 a 60 reais, então é como se cada folha custasse R$1, então realmente é um pouco caro. E esse aqui é o meu bloco de papel aquarela, ele é da Canson, ele tem 300 gramas. E ele é um bloco A3, mas tem o bloco A4 para comprar. Vem com 12 folhas e ele custa mais ou menos 20 reais se for A4 e 40 reais se for esse aqui que é A3, que é bem grandão. Então cada folha é um pouquinho mais que R$1, então fica mais caro que esse daqui, mas são para propósitos bem diferentes, né? E essa folha de gramatura 300, ela é uma gramatura bem alta para quando você vai usar bastante água. E, consequentemente, ela fica mais cara, mas existem folhas de aquarela que são 200 gramas, inclusive da própria Canson, que acaba ficando mais barato porque a folha não é tão grossa, porque olha a grossura disso aqui, é quase uma pedra. Então vocês não precisam necessariamente usar esse aqui de 300, vocês podem usar um de 200.
E por último, mas não menos importante, tem o iPad, que é onde eu faço as minhas ilustrações digitais. Esse iPad aqui não é o Pro, é o iPad Neo 2018 e ele serve para desenhar com a Apple Pencil normalmente. Para falar a verdade, eu não vejo muita diferença do Neo pro Pro, então eu acho que para desenhar o Neo tá mais do que ótimo. E ele custa mais ou menos R$ 1.600 e a caneta custa mais ou menos R$ 500 a R$ 600. Então você vai pagar no total mais ou menos R$ 2.100. Mas é uma ferramenta de trabalho mais profissional mesmo, então como alternativa você pode comprar uma mesa digitalizadora que custa mais ou menos R$ 200 para você desenhar no computador. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos meus materiais e se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo. Mas de qualquer forma, vocês não podem se apegar muito com os materiais, porque tudo depende do jeito que você gosta de fazer, de como você gosta de fazer. Então não é porque eu tô usando esses materiais aqui que eles são os melhores ou mais indicados para o que você gosta de fazer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. If everybody will hurt her, why don't you get her back?